Você sabe me dizer o que é rima e onde encontrá-las? Olá, crianças, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Sou a professora Delma Ferreira e estaremos juntos em mais uma aula, em mais um momento para construirmos novos conhecimentos. Vamos lá, turma? Vamos começar? Rimas em poemas e parlendas. Bom, retomando esse assunto aí, vamos falar de rima. O que é mesmo rima? Você lembra o que é rima? Você se lembra o que é rima? Rima é quando as palavras têm as mesmas terminações, não é mesmo? Elas terminam com o mesmo sonzinho. E hoje nós vamos explorar um pouco mais essa rima aí em poemas, em parlendas, tá bom? Vamos encontrar as rimas nesses textos, então. Gente, usando a imaginação e a imaginação sem limites aí, isso é muito importante. Às vezes, as palavras brincam de esconde-esconde com significados. Isso se chama sentido figurado. Então, a gente tem também aí, né, nesses textos, temos aí sentidos figurados, né? Esses textos que a gente faz a leitura, que apresentam rimas, no caso, as parlendas, as lendas, né? E aqui a gente vai usar a imaginação. Eu tenho aqui uma frase: o pato voa, né? E aqui eu tenho do outro lado: minha imaginação voa. Vamos prestar atenção nessas duas frases aí, né? O pato voa, minha imaginação voa. Será que esse verbo aí, voar, essa ação praticada aí pelo pato, essa ação praticada aí, a minha imaginação voa, será que eles têm o mesmo sentido? Têm o mesmo significado? Da mesma forma, quando eu digo o pato voa, o pássaro voa, e aí? Quando eu penso aí e vejo, né, o pássaro voa, eu vejo um pássaro realmente voando aí. Quando eu falo a minha imaginação voa, o que quer dizer? Né? Então, são palavras que têm sentidos figurados, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, manga, que é a manga de chupar, eu tenho a manga da blusa e assim por diante, tá? Então, quero chamar a atenção de vocês aí para essas palavras que apresentam sentido figurado também. E nos textos que a gente vai ver agora, nós teremos alguns exemplos. Vamos lá? Bom, gente, então embaixo aí está escrito o seguinte: se eu disser o pato voa, verdadeiro, ele tem asas, né? E quando eu disser a minha imaginação voa, significa que estou pensando em coisas incríveis, né? E que a minha cabeça criou asas, olha só que legal. Então tem uma imagem aqui que realmente representa isso, tá bom? Então é interessante, por quê? Porque esse aqui se chama sentido figurado da palavra, tá? E agora nós vamos à caça às rimas, vamos explorar os sons. Nós vamos completar a parlenda, tá? Lembra da parlenda? Ó, tem até a música. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a... E aí? O que nós vamos colocar aqui? Que palavras nós vamos usar aqui para completar essa frase, essa parlenda aí? Colocar a vizinhança, a madrinha ou a menina? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a... E aí, qual é a resposta correta? Isso, muito bem, resposta correta, madrinha. E aí, madrinha rimou com qual palavra aí? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Então, borboletinha, madrinha. As duas palavras rimam. Por que elas rimam mesmo? Porque elas têm a mesma terminação. Então, a palavra correta aí, a resposta correta é madrinha, tá? Então, é a letra B, madrinha. E agora, turma, desafio 2. O sentido escondido. Olha só. Leia a frase com atenção e descubra o que as palavras querem dizer na verdade. A amiga da Dona Pata disse: pode contar o segredo, ela é um túmulo.
Nessa brincadeira de palavras de sentido figurado, o que significa dizer que alguém é um túmulo? Letra A, que a dona Pata é feita de pedra? Ou que a dona Pata sabe guardar segredos, muito bem guardado e não conta para ninguém? Acho que até você já deve ter ouvido esse dizer quando fala assim: pode falar para ela, a boca dela é um túmulo. O que isso significa, hein? Significa que ela é uma pedra? Ou significa que ela consegue guardar segredos e que ela não vai contar isso para ninguém? Resposta A ou B? Vamos ver aí qual é a resposta correta? Bom, gente, resposta correta é a letra B, né? Então, na letra B aí, quer dizer o seguinte, que ela usou, né, o sentido figurado para mostrar que a pessoa é de total confiança, que ela tranca as informações, que ela guarda com carinho. Então, é isso aí. Ela é uma pessoa confiável, que você pode contar o seu segredo que ela não vai falar para ninguém. Vamos para outra atividade? Vamos lá? Viajando pelo folclore. Vamos ler o poema da nossa lenda regional aqui, né? E vamos ver quantos versos este poema tem. Então vamos lá, galera. Pula de um pé só no chão, gosta muito de brincar. Tem um gorro avermelhado, vive a rodopiar. E aí, turma? Quantos versos tem esse poema aqui? É um poema da lenda regional nossa, né? E aí vamos ver. Letra A tem apenas um verso? Ou letra B tem 4 versos, hein? Vamos fazer mais uma leitura? Pula de um pé só no chão, gosta muito de brincar. Tem um gorro avermelhado, vive a rodopiar. Quantos versos, né, tem esse poema aqui? Vamos lá? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Isso! Então, esse poema aqui, ele apresenta 4 versos. Resposta correta, então, letra B, né? Porque aqui, ó, só relembrando com vocês, né, que tem linhas aqui, ó. Quantas linhas nós temos? E nesse caso aqui, a linha ela é contada como um verso cada uma delas, ó. 1, 2, 3, 4. Parabéns, isso mesmo. Então, a gente percebeu aí que tinha 4 versos esse poema. Turminha, foi bom estar com vocês, espero que tenham gostado da nossa aula. O que nós aprendemos hoje, gente? Vamos lá! Hoje descobrimos que ler poemas e lendas é uma grande aventura. Você brincou com rimas, explorou sentidos figurados, conheceu o folclore. Então, você deve continuar explorando o mundo das palavras ao seu redor, tá? Então, continue explorando, pesquise aí novas rimas, novos versos, né? Novos poemas. Procure um pouquinho mais sobre o nosso folclore, tá? Foi bom estar com vocês, espero que tenham gostado da aula. Aguardo todos na próxima. Não esqueça de convidar os amigos para participar com a gente das outras aulas. Envie o nosso link, dê aquele joinha, tá bom? E lá no final do vídeo você ainda vai encontrar um link com atividades para vocês, tá bom? Tchau, tchau!